Muito bem, treinador. Vamos falar um pouquinho sobre algumas formas de análise da carga de treinamento. Então, apenas retomando, uma metodologia que podemos utilizar para o controle da carga de treinamento é a percepção subjetiva de esforço da sessão. E ela pode ser calculada utilizando planilhas que facilitam o cálculo dessas informações, como essa planilha que a gente tem disponível no blog Judô de Base. Mas um ponto interessante que nós podemos também observar é um parâmetro que vem sendo sugerido há alguns anos, e aqui eu trago um artigo de Gabet de 2015, que é um parâmetro chamado, o que podemos traduzir para o português como razão aguda e crônica. Então, nesse parâmetro, a gente tenta fazer uma razão entre a carga aguda, ou seja, aquela carga mais recente, geralmente a carga do microciclo recente, ou da semana, ou de 5 a 10 dias mais recente, e comparar isso com a carga crônica, que seria a média de períodos mais prolongados, de 3 a 6 semanas. Então, para calcular essa razão aguda crônica, o treinador teria que dividir a carga de treino semanal pela média das 3 semanas anteriores ou das 6 semanas anteriores. Aqui um exemplo, né? Se nós tivermos uma semana que teve uma carga de 2.400 unidades arbitrárias e as semanas anteriores teve cargas de 1.200, 1.500, 1.800, nós fazemos a média, ou seja, somamos essas três, dividimos por 3, temos a média, e aí nós teremos uma razão aguda crônica de 1,6. Aqui, no artigo, o autor sugere que essa razão aguda crônica, a zona ideal para esse valor seria de 0,8 até 1,3. Ou seja, razões agudo-crônicas iguais ou maiores a 1,5, o atleta estaria numa zona de risco a lesões. Nós temos utilizado esse tipo de controle em algumas ações, então aqui nós vemos um exemplo desse controle realizado ao longo de uma semana. Então nós temos lá os valores de razão agudo-crônica, mas junto com eles vários outros controles. Aqui nós vemos os controles de lesão, a carga, o volume, a monotonia, e além disso também temos os controles de fadiga, recuperação e outros parâmetros. Mas, recentemente, um pesquisador italiano chamado Franco Impellizzeri, ele vem questionando o uso desse parâmetro, justamente por mostrar que o parâmetro ele não tem nenhum tipo de fundamento científico adequado para ser utilizado, esses valores que são sugeridos, e, além de tudo, esse tipo de controle ele acaba produzindo alguns problemas estatísticos. Existem alguns problemas estatísticos, como, por exemplo, a utilização apenas da média, sem utilizar o desvio padrão. Uma discussão, um debate científico bastante interessante. Vou deixar disponível alguns artigos para quem quiser acessar, mas acho que é um tipo de discussão que vale a pena a gente acompanhar. Do meu lado, do meu ponto de vista, embora já tenha utilizado algumas vezes a razão aguda crônica, eu estou muito mais do lado das ideias do Pellizzeri, porque realmente acredito que utilizar esse valor mágico não é uma forma tão simples de controle de lesão. Na verdade, o controle de lesão ele pode ser realizado, ou o controle da carga pode ser utilizado realizando vários controles simultâneos. Então, atribuir apenas um valor a isso, apenas uma métrica para isso, não sei se é a melhor ideia. Não sei o que meu amigo José Olívio acha disso. Primeiro, do ponto de vista da aplicação do modelo, eu vou fazer o olhar do treinador. Antes de passar só para essa análise se a estatística dele funciona ou não, mas acho que um ponto que me chama a atenção novamente, é o fato de trabalhar com a percepção subjetiva do esforço, né? A gente viu lá que a formação da carga, a caracterização da carga das unidades arbitrárias é o volume do treino vezes a
a percepção subjetiva do esforço. Então, para o treinador, ele tem que ter isso bem forte. Em relação se o modelo é aplicável ou não, como você disse, ainda não está consolidado, a gente tem pontos aí para ser debatido na literatura, fica como sugestão para quem estiver buscando uma linha de estudo, mas acho que tem 2 pontos aí que chama a nossa atenção. De maneira geral, o principal ponto que ele quer chamar a atenção é para essa subida repentina da carga de uma semana em relação às outras. Que esse é o grande problema que ele quis apontar nesse trabalho. Lógico que ele sugeriu um número para poder normatizar isso, e aí cabe a nós treinadores pensarmos um pouquinho aquilo lá que a gente chamava de choque, né? Será que tem uma adequação de jogar essa carga para cima muito rápido? O Guild imaginava que tinha uma relação com as lesões, mas concordo contigo, essa questão precisa ser melhor debatida. E um outro ponto, como calcular a carga quando nós temos competição, que aí é um ponto que nós já tivemos esse problema quando nós mesmos tentamos aplicar lá com a Sara, que eu falei, tá, essa semana deu uma carga baixa, no entanto, teve a competição no sábado. Como é que a gente calcula a carga da competição? Então, esse é um outro ponto de reflexão para poder utilizar da ferramenta. Mas eu entendo que essa discussão ela tem que ser feita e ela tem que ser melhorada. O que eu acho que devemos ter cuidado, todas as vezes que utilizei esse tipo de marcador, sempre foi mais um marcador. E ainda assim, os trabalhos do IMPD0 vêm mostrando que é um marcador que talvez utilizado ou não utilizado de uma maneira aleatória, você utilizar um parâmetro mais aleatório, seja a mesma coisa. Né? Até o que nós vemos aqui no título desse artigo. Mas o grande problema que eu vejo hoje em dia é que algumas pessoas vêm dando muita importância a esse marcador, vêm utilizando ele como se fosse a salvação da praga da lavoura. Né? E esse ponto eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Né? Lembrar que qualquer tipo de controle, quando a gente pensa em overreaching, em lesões, etc., não existe um marcador único. Nós devemos associar marcadores. E quando a gente está utilizando ainda um marcador baseado numa percepção subjetiva, a gente tem outros problemas, né? Então, alguns problemas de percepção do atleta, né? E o que você acha disso, Zé? Sim, com certeza. Novamente, como treinador, eu acho que vale a pena a gente olhar para o marcador, mas o ponto principal que eu vejo é educar o atleta a compreender bem a percepção subjetiva do esforço, dele analisar bem a carga e tentar ser o mais fidedigno possível para tentar minimizar esse tipo de problema. Eu acho que é isso aí, né? Fica mais uma ideia para a gente pensar e convidamos vocês a continuar debatendo conosco. Nós temos dois cursos no qual nós aprofundamos o como fazer o controle de carga, o controle de recuperação e fadiga. Então, são temáticas que estão nos nossos 2 cursos, um direcionado de uma maneira mais ampla e um mais direcionado para a iniciação e a fase de direcionamento de 7 a 14 anos. Convidando vocês a participar do curso e entrar no debate junto conosco.